9h30, hoje um pouco mais cedo, vamos aos destaques desta segunda edição do Jornal Câmara Notícia. 18ª reunião ordinária tem 9 projetos para discussão e votação. Conheça a pauta. Mais Semana Azul. Direito dos autistas é tema de palestra aqui no plenário da Câmara. Comissão Especial de Estudos do Carnaval apresenta relatório final. As propostas agora vão ser encaminhadas para o Executivo. Febre amarela. Câmara tem um dos maiores acervos históricos da epidemia da doença no século XIX. E ainda requerimento pede informações sobre a vacinação aqui na cidade. Na cultura, nossa cidade vai sediar a primeira mostra de cinema italiano. E o esporte também está internacional. A Ponte Preta enfrenta os argentinos do Ginásia, logo mais no Moisés Lucarelli. Hoje é 5 de abril, quarta-feira, e o Câmara Notícia começa já. Oi, boa tarde. Hoje a gente começa mais cedo, já que daqui a pouco, às 5 horas, tem a primeira parte da sessão com uma palestra da Semana Azul da conscientização do autismo. O tema de hoje é a análise do comportamento aplicado. E logo depois vai ter a 18ª reunião ordinária, que a gente vai dar agora uma olhada na ordem do dia. São 9 projetos para discussão e votação. De autoria do vereador Carmo Luiz, discussão e votação do projeto de lei que pede que o dia 25 de abril seja o dia do despachante aduaneiro, em homenagem à categoria. De autoria do vereador Jorge da Farmácia, discussão e votação do projeto de decreto legislativo que concede o título de cidadã campineira. De autoria do vereador Tenente Santini, discussão e votação do projeto de lei que institui a Semana de Valorização dos Integrantes das Forças Armadas, profissionais de segurança pública e segurança privada no âmbito do município. Primeira discussão e votação do projeto de lei de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a utilizar recursos orçamentários para aumento de capital da Coab Campinas. Discussão e votação do projeto de decreto legislativo de autoria da mesa da Câmara, que concede diploma de mérito contábil Dr. Ataliba Amadeu Sevá. Discussão e votação do projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Gustavo Peta, que concede diploma de honra ao mérito. Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar, de autoria do prefeito municipal, que desincorpora da classe de bens públicos de uso comum do povo e transfere para a classe de bens dominicais áreas da propriedade da municipalidade, autoriza a venda a proprietários lindeiros, bem como autoriza instituição de servidões. Segunda discussão e votação do projeto de lei de autoria do vereador Campos Filho. O projeto determina que o Diário Oficial publique até o dia 31 de março, de casa à relação das emendas parlamentares de origem federal e estadual, que tenham sido recebidas pela cidade no ano anterior. E de autoria do vereador Aurélio Cláudio, discussão e votação do projeto de lei que denomina a Rua Eric Carlos Lucas uma via pública do município de Campinas. E olha, ontem também teve palestra da Semana Azul no plenário da Câmara. Autistas, representantes de entidades, pais e professores puderam tirar dúvidas com advogados sobre os direitos da pessoa com autismo. Reclamações como atendimento dos planos de saúde e também a falta de aceitação das escolas foram registradas aí durante o encontro. Vamos dar uma olhada na reportagem. Desta vez, a palestra teve como tema o direito dos autistas. Os vereadores professor Alberto e Jorge da Farmácia realizaram a abertura oficial e também esclareceram o papel do legislativo na criação de leis para auxiliar no direito deles. Nós somos diferentes e nós temos que respeitar essa diferença. E essa é a nossa luta. O legislador também sofre, porque tem um monte de coisa que eu penso que eu posso fazer, eu não posso.
Pensa que eu posso fazer, eu estou vendo, olha, vamos dar uma vaga, vamos para estacionamento, vamos aqui, Jorge, vamos pensar em dar um espaço, reprimir a iniciativa privada. Não pode, não é assim. Eu também tenho uma série de situações que não me permite criar essa legislação. A descoberta do autismo traz junto também entraves jurídicos que os representantes de entidades, pais e professores precisam lidar. Durante o encontro, eles puderam tirar dúvidas sobre educação inclusiva, acesso a planos médicos e outros entraves que fazem parte do dia a dia de quem convive com o autismo. É essa postura que a gente tem que ter, né? É esse questionamento, é essa informação que a gente tem que buscar, questionar e cobrar, né? Não só a política pública, mas a gente também tem que fazer o nosso papel. É bem isso. Acho que se a gente conseguiu contribuir com alguma coisa, com alguma fala nesse sentido, é a gente entender esse mecanismo por trás das leis, essa sensação, a situação de igualdade. Acho que é bem isso mesmo. A Tânia e o filho dela são autistas. Hoje ela trabalha em uma escola aqui na cidade e aproveitou o espaço para dar um depoimento. Autista, cadeirante, com sindrômico, deficiente visual, auditivo, não interessa o tipo de diferença que a pessoa tenha ou não tenha. É o cuidado ao ser humano. Quando me chegam numa sexta-feira, 7 ordens judiciais para eu matricular 7 crianças numa sala que não cabe mais, eu falo, meu Deus, onde é que está o respeito a essa criança? Onde eu vou colocar? Aí eu ligo para minha supervisora e ela responde, Tânia, não interessa, o juiz mandou, você coloca. Onde está o respeito à pessoa? A Semana Azul começou na Câmara oficialmente no dia 3 de abril, um dia após a celebração do Dia de Conscientização Municipal do Autismo. Esta legislação de autoria do vereador professor Alberto. Uma outra lei promulgada em 2015, de autoria do vereador Jorge da Farmácia e do vereador Carmo Luiz, criou o Mês do Autismo. Os eventos no Legislativo continuam até sexta-feira. A palestra já está disponível no nosso YouTube, youtube.com/TV Câmara Campinas, está aí na sua tela. E a Comissão Especial de Estudos do Carnaval apresentou aos vereadores na última reunião ordinária o relatório final. A comissão agora vai incluir os blocos de rua nas manifestações carnavalescas. No intervalo regimental de segunda-feira, o vereador Gustavo Peta comentou outras alterações que são propostas nesse relatório. A comissão começou os estudos em 15 de março do ano passado. Composta pelos vereadores Pedro Tourinho, Luiz Henrique Cirilo e Paulo Galtério, a CEE teve como relator o vereador Vinícius Gratti e como presidente o vereador Gustavo Peta. No texto final, os parlamentares agora incluem os blocos nas manifestações de carnaval. Nós estamos apresentando alguns caminhos. Eu fui o presidente, o vereador Vinícius Gratti foi o relator. E nós estamos apontando alguns caminhos para melhorar o carnaval na cidade. Um decreto que valorize os blocos de rua, que já são uma realidade muito importante na cidade, como os blocos de rua vão ter o apoio do poder público. Propostas para retomar o carnaval mais tradicional das escolas de samba, levando em conta a crise econômica, mas levando em conta que um planejamento pode permitir a retomada do carnaval, que é uma tradição na cidade. A atualização da legislação que trata sobre o assunto. Então são várias propostas que nós estamos apresentando no relatório, um trabalho de meses que foi realizado por muitos vereadores aqui da casa. Hoje a Lei Municipal 6.348 de 1990 é a que regulamenta a folia na cidade. Esta legislação não prevê os blocos e outras manifestações de rua que ganharam mais adeptos nos últimos anos. O relatório final agora vai ser encaminhado ao Executivo para avaliação. E olha só, a febre amarela voltou a ser notícia este ano, quando casos da doença foram registrados em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Mas esta não é a primeira vez que a doença preocupa os moradores da nossa região. No século XIX, a febre amarela quase tirou Campinas do mapa. E uma boa parte dos relatos desta época está guardada aqui na Biblioteca Municipal da Câmara. Campinas era uma das cidades mais importantes do interior no século XIX. Com destaque para a agricultura do café e imigração intensa, foi cada vez mais tendo relevância na sociedade. Mas seguidas epidemias de febre amarela quase varreram a cidade do mapa. Toda essa história é contada por Jorge Alves de Lima, escritor e historiador da Academia Paulista de História e da Academia Campinense de Letras, no livro O Ovo da Serpente, Campinas, 1889. A pesquisa iniciou há muitos anos, eu lia muito a respeito da história da cidade de Campinas e vi
que as matérias relacionadas ao tema febre amarela eram muito escassas e quando as havia eram curtas demais. Então eu comecei a pesquisar, eu vim aqui na Câmara Municipal, examinei todas as atas, ata por ata, desde 1889 até 1897. Quando a doença começou a matar, metade dos moradores da cidade fugiram. Entre os que ficaram, alguns contraíam a doença e outros passavam fome. A Câmara Municipal chegou a ter sessões suspensas, porque apenas 4 vereadores permaneceram na cidade. Os outros fugiram. Foi na Câmara Municipal de Campinas que Lima encontrou a maior fonte de informações para a composição do livro, como explica o historiador da Câmara, Murilo Cavinato Favaretto. Sim, a Câmara tem um acervo bem volumoso sobre o período da febre amarela em Campinas. Por que a Câmara tem um acervo tão volumoso? Porque pelo menos no início da epidemia, e na verdade no decorrer de quase toda ela, a Câmara é a única instituição de governo municipal em Campinas. Então, nesse acervo, a Câmara tem desde medalhas, modelos de medalhas que foram dadas em homenagem às pessoas que atuaram durante a epidemia de febre amarela, quadros feitos em homenagem a vereadores, médicos que também atuaram, até um acervo documental muito grande sobre o período da febre amarela em Campinas. Livros de atas que registram sessões que tratavam da febre amarela, ofícios, correspondência, um acervo documental bem grande. A Câmara Municipal de Campinas, um arquivo maravilhoso. Quero cumprimentar muito a Jane me ajudou muito, uma funcionária de valor. Toda a equipe lá do arquivo, eles foram maravilhosos comigo e têm sido maravilhosos até hoje. E ainda sobre a febre amarela, um vereador apresentou um requerimento para pedir mais informações à Prefeitura sobre a vacinação da doença aqui nos distritos de Souzas e Joaquim Egídio. Usando a tribuna na 17ª reunião ordinária, o vereador Marcelo Silva chamou a atenção para o que considera falta de informação sobre as ações da Secretaria de Saúde em relação à prevenção à febre amarela, que comprovadamente foi a causa da morte de 3 macacos bugios na área rural do distrito de Souzas. A gente entende que a febre amarela ela é silvestre, mas talvez, professor Alberto, esteja faltando um pouco a gente passar essa informação. Talvez a própria comissão aqui de saúde fazer um comunicado institucional. Eu sei que a prefeitura faz, mas talvez a gente tenha que fazer com mais frequência. De acordo com o vereador, muitas são as dúvidas da população em relação ao assunto. Eu acho que o que tem faltado, que eu tenho sentido nas pessoas e até as próprias pessoas da minha família, é informação de como está sendo feita a vacinação, onde estão os surtos. Vou te dar um exemplo. Colégio Notre Dame e Colégio Comunitário. Estão muito perto de Souzas, na região de Joaquim Egídio, onde está tendo o surto da febre amarela silvestre. Então, talvez, onde estão sendo realizadas essas ações? Então, eu digo o seguinte, talvez a gente trazer um pouco mais próximo da população, informar toda a população, esclarecer. Criança pode tomar. Hoje meu pai me perguntou, eu tenho 66 anos, eu posso tomar? Eu não sabia responder. Então talvez a gente tenha que fazer um comunicado. Outro ponto levantado pelo vereador Marcelo Silva tem a ver com o fato de os postos de vacinação contra a febre amarela na região de Souzas e Joaquim Egídio estarem sempre superlotados com enormes filas. Muitas pessoas estão se deslocando de Campinas e indo até o distrito se vacinar. E, às vezes, atrapalhando até os moradores da região que têm que ser vacinados primeiramente. O parlamentar ainda falou sobre o que considera ideal por parte do Poder Executivo. Divulgar notas, falar em televisão, porque o boato ele se espalha muito fácil, né? Então, talvez para combater esse boato, nada mais justo que a informação da Prefeitura. A gente entrou em contato com as escolas que o vereador citou e as instituições informaram que a Secretaria de Saúde marcou a vacinação para esta quinta-feira. Sobre o fato das pessoas furarem a fila, a Prefeitura informou que todas as pessoas das áreas de risco vão ser vacinadas. E as pessoas são avisadas com um dia de antecedência. Sobre os casos de pessoas de outras regiões da cidade que vão aos distritos para tomarem doses da vacina, o Executivo está analisando esses casos individualmente.
A Prefeitura reforça o pedido de bom senso da população. Deve tomar a vacina quem vai viajar para áreas de risco com até 10 dias de antecedência. E a aplicação deve ser marcada pelos telefones 156 ou 160 ou pelo chat do site da Secretaria de Saúde. As informações estão aí na sua tela. E a seguir, a partir de amanhã, tem mostra de cinema italiano por aqui e a Ponte Preta enfrenta logo mais o Ginásia pela Copa Sul-Americana. Quem vai se dar melhor? A Macaca ou os argentinos? Qual é o seu palpite? A gente volta já. Esse aqui é o seu Almeida. Cara, é gente boa pra caramba. Foi ele que fundou a firma, deu meu primeiro emprego. Eu devo a ele tudo que eu sou. Amanhã, aqui perto da firma, eu vou atropelar o seu Almeida. E ele não vai resistir. Infelizmente. Meu nome é Jefferson. Mas pode chamar a gente de estatística. Gostaria de saber qual o peso e a idade para as doações. Vitor, o peso mínimo é 50 quilos descontando o vestuário. A idade, ela gira em torno de, no limite, de 16 a 69 anos, com algumas ressalvas. 16 e 17 anos, por serem menores de idade, precisam estar ou acompanhados do responsável legal ou precisam trazer uma autorização do responsável legal com firma reconhecida em cartório. Isso é para toda vez que o jovem se candidatar à doação. Idosos precisam ter começado a doar antes dos 60 anos, porque aí o organismo já vai entender o que é a doação de sangue para que ele continue doando até os 69. De volta com o Jornal Câmara Notícia e hoje teve o lançamento da Mostra de Cinema Italiano, que começa nesta quinta-feira aqui na cidade. E olha, vai rolar até lançamento mundial por aqui. Essa é a primeira mostra de cinema italiano que acontece em Campinas e é uma parceria da cidade com um instituto e com o Ministério da Cultura da Itália. Esse festival é resultado de conversas e reuniões entre os dois países. Uma delas aconteceu aqui na Câmara, entre o presidente Rafa Zimbaldi, o vereador Luiz Rossini e o deputado italiano Fábio Porta. A gente tentou aproximar a comunidade italiana, as organizações italianas aqui com a prefeitura, né, para dar força para esse evento. A expectativa é maior agora, após essa apresentação, né, pela quantidade de filmes, pela qualidade do que vai ser efetuado, pelo envolvimento com as universidades. Eu não tenho dúvida de que isso vai ser um marco cultural para Campinas, para o futuro. A comunidade italiana de Campinas está bastante feliz, vai participar e certamente esperamos as próximas, né? Nós, inclusive, colocamos a mostra dentro da 23ª Semana da Comunidade Italiana de Campinas, né? O que nos dá ainda mais felicidade. A mostra começa no dia 6 com a apresentação do filme Fique Tranquilo, no Teatro Castro Mendes, às 9h30 da noite e segue até o dia 13. Apresentações especiais da Orquestra Sinfônica de Campinas acontecem no fim de semana e também o Cine Gourmet na Praça Carlos Gomes. O convênio assinado com o Instituto Lute é um contrato de 5 anos, né? Essa é a primeira mostra e depois nós faremos todos os anos, claro, sempre aprimorando e sempre aprendendo com uma para chegarmos a ter um evento permanente em Campinas. Os filmes vão ser exibidos também no Top Cineplex e nas universidades PUC Campinas, Unicamp, Mackenzie e Exanc. Isso foi decisivo, porque eles queriam de fato uma mostra que fosse uma parte artística, né, e uma outra parte acadêmica, realmente com debates, com eventos acadêmicos voltados ao cinema italiano, né, que houvesse uma discussão ampla e crítica sobre o cinema italiano. As informações sobre a programação você pode encontrar no site cinemaitaliano.campinas.sp.gov.br.
E além do site que você veio aí na reportagem, amanhã na Agenda Cultural a gente traz os destaques dessa mostra de cinema. E agora, quadro de educação de hoje dá destaque para uma polêmica que é a cobrança por cursos de pós-graduação em universidades públicas. A cobrança de mensalidade em cursos de pós-graduação lato sensu oferecidos por universidades públicas foi rejeitado pela Câmara dos Deputados no dia 29 de março. A decisão segue agora para o Supremo Tribunal Federal. A proposta prevê uma alteração no artigo 206 da Constituição. O secretário-geral da Associação Nacional de Pós-Graduandos falou sobre a posição dos alunos em relação à cobrança. A associação entende, nosso posicionamento, que não deve ser aberto nenhum precedente constitucional em relação à cobrança. A cobrança de mensalidade não deve ser objeto de modificar a Constituição. Primeiro porque a gente está salvaguardado numa Constituição onde a gente teve muita dificuldade de colocar o preceito de uma educação pública e gratuita. Quer dizer, o conceito de público e gratuito são conceitos diferentes, O público, ele pode ser objeto de uma concessão, mas o gratuito, ele é incondicionalmente gratuito, invariavelmente gratuito. A associação entende que alguns tipos de cursos voltados para o setor privado podem ser cobrados. Essa cobrança não deve ser pela universidade. Essa cobrança, se houver, ela pode ser nesse regime de cooperação entre público e privado. E essa cooperação, isso pode acontecer de uma fundação ligada à universidade, ligada às startups, mas não à própria universidade. O diretor executivo da Escola de Extensão da Unicamp, Miguel Juan Bacic, afirmou por telefone que a universidade cobra somente pelos cursos de extensão, seguindo o que está na Constituição Federal, que não prevê repasse para este tipo de curso. Ele disse também que são gratuitos os cursos de pós-graduação stricto sensu e lato sensu oferecidos pela universidade. E mudando um pouco de assunto, a Unicamp abriu as inscrições para a oficina A Redação no vestibular da Unicamp. As inscrições acontecem até às 17 horas do dia 7 de abril e as informações você pode obter no site da Conveste. Finalmente deve chover amanhã, principalmente à tarde. Atenção que em algumas regiões as pancadas devem ser fortes. A mínima amanhã é de 17 graus e a máxima é de 26 graus nesta quinta-feira, segundo o CEPAGRE da Unicamp. Tá aí, agora vamos lá para o esporte, minha gente, porque hoje tem torcedor ansioso. A Macaca estreia na Copa Sul-Americana no Moisés Lucarelli contra o Ginásia da Argentina. É daqui a pouco. É hoje, Ponte Preta e Ginásio Esgrima La Plata da Argentina estreiam na primeira fase da Copa Sul-Americana. De um lado, a Macaca conta com força máxima. O técnico Gilson Kleina fechou o último treinamento, mas deve contar com Fernando Bob e William Potker, destaques nesta temporada pela Macaca. Do outro lado, os argentinos vêm com uma marca incrível, estão invictos em 2017. Os comandados do técnico Gustavo Alfaro estão em 7º lugar no campeonato argentino e tem como destaque o meia Botinelli, que já atuou no Flamengo e Coritiba. E a esperança de gols é Nicolás Mazzola. Ponte e Ginásia, 7h15 no Majestoso. Dá samba ou tango? A gente espera que dê samba, Lembrando que ontem o Gilson Kleina fez um treino fechado, então a gente não sabe ainda a escalação da Ponte. E o time feminino de futebol da Macaca joga agora lá em Valinhos contra o Foz do Iguaçu. Por enquanto a partida está 2-1 para o Foz do Iguaçu. Amanhã a gente atualiza esse resultado para vocês. E a gente termina esta edição por aqui, já tem a primeira parte da sessão, fique ligado. Até amanhã ao vivo, 12h30. Oi? Não entendi, bolha. Chamada. Vou.